Nós vamos nesse momento abrindo os nossos corações, a nossa mente, buscando essa sintonia com Cíntia, com Cássio, com Eliamar, com Luiz e com todos os espíritos do Hospital Santa Cruz que estão estudando junto conosco. Formamos uma corrente de luz, de amor, de serenidade, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com calma, com fraternidade e com muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente parou então. O egoísmo polariza a mente no complexo de inferioridade. Eu marquei esse parágrafo. Então vai. O egoísmo polariza a mente no complexo de inferioridade. Gera a descrença em si, piso emocional para a fixação das imperfeições pessoais e alheia. Medo, indiferença, insegurança, antipatia nas relações. Ao contrário, quando se reconhece nosso valor real, acreditamos em nós, temos autonomia de crença, portanto, destacamos o bem que está no outro. Então, tudo aquilo que a gente vem falando do egoísmo é o que nos leva a ser inseguros, é o que nos leva a atacar os outros para que a gente não seja atacado, né? É o sentido da inferioridade, né? Eu me sinto inferior. E aí onde está a estima. Se eu não tenho aquilo, eu tenho medo. Se eu tenho medo, se eu tenho indiferença, se eu tenho insegurança, o que que eu faço? Aquilo eu tô acuado. Então o que que eu faço? Eu agrido. Agride para não dar tempo da pessoa falar nada. Eu agrido para me defender, simplesmente. Não é por causa da. Tem em relação à pessoa, mas eu agrido para me defender. É uma defesa. Uma defesa, eu entendo isso que você falou, da baixa estima, da insegurança, do medo, da indiferença, mas o egoísmo, eu não consigo encaixar ele aí nessa história. Por que a pessoa se torna egoísta? Pensa nela, não pensa no outro. Pensa só nela. Só que é para ela. Porque ela não se acha capaz de conseguir as coisas junto com os outros. Então ela se sente inferior. Ou de fazer que nem assim, vamos lá, no fator do espelho. Eu quero ser muito a Gisele Bündchen. Mas para ser a Gisele Bündchen, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer toda a dieta, o skincare, tudo que tem de direito. Mas eu não quero mudar a minha vida. Então eu vou me defender. Aí eu sou egoísta. Aí eu começo a ter... Tudo que é para mim. Tudo é meu. Por quê? Porque eu não consigo ter o do outro. Do outro. E aí o que acontece? Não quero essa Gisele Bündchen, não. Não. Aquela magrela feia. Nossa, eu começo a desdenhar. Aí é inveja, né? Porque aí, eu acho que aí mistura, né? Além do egoísmo, outras sensações, sentimentos. né? Porque a gente não tem uma coisa só, né? Tem tudo misturado, né? Mas aí aqui esse pedacinho quer falar, o egoísmo polariza a mente no complexo de inferioridade, gera a descrença de si. Então, a erva daninha que está ali, que puxa todos os outros, é o egoísmo. É o egoísmo. Eu girando em torno de mim mesmo. Entendi. Então, se eu não tenho para mim, eu vou atacar o outro para que o outro também não fique com alguma coisa, é isso? Não tenha ou que eu consiga me parecer melhor do que o outro, né? Ou então, aquilo que o outro tem e que eu gostaria, eu ataco do mesmo jeito. Gente, isso não é consciente. Isso é inconsciente. O egoísmo falando é o ego falando mais alto. Cadê vocês? Nós estamos aqui, você já vai voltar. Você virou foto pra gente agora. Agora já voltou. Entendeu? É o ego falando mais alto.
Deu para compreender? Porque o ego aí, né? O egoísmo tá um pouco, parece inveja, não tá? Também. São Quando a gente quer a coisa do outro, a gente não chama de Exato. inveja. Então, ó, mas ó, gerou essa descrença em mim. Eu não creio em mim. Eu não acho que eu sou capaz. Eu me Tudo sinto bem. feia, eu me sinto sem habilidade. Eu começo, tá tudo dentro lá de mim. Eu não sou capaz, tá tudo lá dentro. Aí aparece um monte de pessoas e aquilo que eu gostaria de fazer, eu não consigo, porque eu já coloquei para mim que eu não faço. Aí, A descrença, né? Ó. aí o ego, que não quer ficar por baixo de nada, começa a trazer medos de você se expor em público. Traz indiferença no relacionamento das pessoas que, no seu ponto de vista, são melhores do que você. Aquela pessoa que era Traz insegurança porque você acha que você não vai perder o emprego por causa disso. traz antipatia, né? Que é aquela coisa assim, você se dava super bem, mas de repente, só da pessoa respirar, ela já tá errada. Ela apareceu com um carro novo, já era. Você entendeu? E você não sabe de onde que Agora é. sim. Então, essa crença é uma crença que tá dentro de você. Ó, lê bem a frase. Não é que o egoísmo gera isso. Ele polariza. Polariza. Está dentro da gente. Entendeu? Polariza. Não é o egoísmo que te faz ficar com medo, mas ele polariza esse medo. Gera descrença É isso e aí. tudo. É isso aí. E aqui fala É também, se profundo. temos olhos de disputa, a traça da inveja tomou conta da nossa alma. A inveja vai ser, então, a disputa. Você quer ser melhor que o outro, você quer ter o que o outro tem. É Ou isso então aí. você não se conforma que aquela pessoa tenha mais do que você. Aí é inveja, né? É inveja, Aí é inveja. Mas aí a gente tem que só tomar um cuidado, tá? Vou falar umas palavras que parecem ser iguais, mas desejar o que o outro tem é inveja. Se espelhar no outro para poder progredir é diferente. Aí é Entendeu? diferente, sim, Ele sim. como Como modelo, isso. modelo no sentido do ato, Isso. e não da pessoa. Sim. A gente do ato. Sim. Aí ele Querer ser um fazer modelo. como aquela pessoa fez e o que aquela pessoa não ser igual, não é? Isso. A pessoa. Sim, aí sim, é diferente. Tipo assim, vamos pensar assim. Você passa na frente da casa de um amigo e aí você vê a casa do seu amigo. Uma casa muito bonita e melhor que a sua, tá? Aí você fala assim, puxa vida, ele conquistou isso. Eu vou trabalhar para conquistar também. Isso é uma coisa. Uma coisa. Nossa senhora, aquele cara lá, a casa que ele comprou. Deve estar roubando. Já vem isso aí. a Deve maldade, ter ganhado né? uma herança. Olha Deve ter só. ganhado uma herança. Você vê como que a gente Eu começa. já fui mais pesada. Eu vou dar um exemplo do que. Não, isso daí foi minha realidade, tá? A gente, quando mudou para cá, a gente, assim, sabe aquela coisa de raspar tudo que a gente tinha e o que não tinha? E a nossa casa, a gente comprou ela pronta, porque nós não tínhamos tempo para construirmos. Então, tudo que foi colocado pelo construtor. E aí, só os móveis que não. E aí, assim, eu recebi uma visita e ela falou assim: eu nunca me esqueço, porque eu fiquei em choque. Eu quero essa luminária, a luminária que tem na minha cozinha, eu quero essa geladeira, eu quero esse cooktop, eu quero isso. Eu tomei um susto. Tomei um susto muito grande. Porque a vibração é muito pesada, gente. Aí a pessoa saiu, a gente foi com sal grosso, foi com coisas. Mas é mesmo. Água benta, assim, tem que jogar água benta. Porque se você fala assim, a minha casa é extremamente simples. Só que assim, eu fiquei. Sabe quando você fala?
É o seguinte, né? Tem um ditado meio chulo que fala assim: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu Os levo, né? Então, o que eu levo, Quanto Então, trabalhamos? porque a gente juntamos tudo que a gente tinha, não deu para menos a metade. Aí nós passávamos o ano assim, juntando os grãos, porque a cada mês faltava um pouquinho para pagar a prestação. Aí ganhava 13º salário, dividia o 13º salário para poder. Então, é assim, não tô querendo dizer que a gente, não é nada disso, mas assim, todo mundo tem um esforço está para contando a conquistar. experiência. Cada um tem o seu. Eu tenho minha Está história contando a também. experiência que cada um Ah, tem. Também Mas aí tenho minha história assim, que foi taxado como se a gente tivesse roubado alguma coisa. Porque imagina, meu marido trabalhando no porto, eu trabalhava no fórum, eu vim morar na praia, meu Deus! Oh, Mas ninguém via que eu saía às 10 horas da manhã e voltava às 11 da noite. Saía do fórum e ia dar aula à noite. olha, E meu são marido coisas que, também. sim, Então são coisas que a gente fala, que você falou, você fica assim, hã? é hã? isso aí. né? Porque assim, enquanto ele trabalhava de engenheiro, trabalhava como doceira, vendia doce, Então, lavava, cozinhava, passava, Ah, e super feliz, né? Aí você fala assim, e como que você quitou a sua casa? A gente quitou a minha casa porque ele teve o direito de retirar o fundo de garantia quando eu tive câncer. olha. Mas ninguém vê isso, né? não. Você Como entendeu? você falou, né, Sérgio? Ver as pingas que a gente toma, não vê, né? É, E não, aí, aonde entra o egoísmo? Porque a pessoa só tá egoísmo. vendo, até no exemplo que eu dei, ela. Entendi. Ela. Ela nem se apercebe do que ela tá falando. Porque Agora, ali exemplo, ela só tá nesse exemplo rodando que eu em torno dela. tá certo, Para nesse ela exemplo que não está eu fazendo nada. Porque é isso que ela tem. Então a gente dá um exemplo, esse exemplo foi um exemplo material. Sim. Mas existem exemplos da vida. Nossa, casou com um rico, né? Rico de alegria, rico de saúde. ganhou na loteria. Ganhou na Graças loteria. a Deus. Bora, vai, chega de falar. Nós não temos direito de fazer maledicências. Não, não, a gente só está comentando e encaixa bem no que a gente está falando aqui, É né? isso Para a aí, gente entender isso mesmo. foi A um A gente gente, exemplo muito fala bem que dado aí. a gente o fica sem egoísmo exemplos. polariza a mente da pessoa, realmente. E assim, por que que a gente está vendo isso? Porque quando a gente for passar para os capítulos, a gente vai entender essa polarização. É, Porque aí a gente vai começar a ver esse tipo de polarização na vida. Entendeu? Aí o Bora. próximo parágrafo. A percepção pessoal que temos do outro é o ponto nuclear para uma convivência pacífica ou destruidora. Se temos olhos de compaixão, nosso coração está rico de esperança. Se temos olhos de disputa, a traça da inveja tomou conta de nossa alma. Então, o que a gente vê nas pessoas? É isso que vai dizer se é um relacionamento sadio ou não, né? é. Algo mais? Tenho lá na ajuda da minha incredulidade. Aonde? Aonde? Aonde você Ah, tá lá. Leda? Lá no fim da página. Tá. Fim da página. Tem alguém tem antes alguma coisa? Onde que tá isso? Tá aqui, ó. Ajuda. Vai. Tá, Mas depois desse. tá, já Ok. achei. Quem está no eletrônico é na próxima página, tá? Primeiro parágrafo da próxima página. É na página 7 já. Mudou de Isso, página para mim. isso. A minha é 15. Vamos lá. Pode ler, Leda. Posso ler? Pode. Ajuda a minha incredulidade. Este pedido relatado na passagem evangélica é o pedido de todos nós ao Cristo, neste momento decisivo da transição. Quão desafiador é sustentar os ideais nobres. Quão íngreme é o caminho da vitória sobre si mesmo.
como é difícil tecer o manto da confiança nos valores alheios e servir incondicionalmente. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Mas por que você pegou? Por que você chamou a atenção de você esse parágrafo? É por causa do pedido de ajuda à minha incredulidade. Ajuda eu, não é? Chama atenção. Ajuda eu confiar, ajuda eu poder... Ter mais fé. Sim. Me chamou a atenção também. Quão desafiador é sustentar as ideias nobres. Como a gente é desafiado a ter só pensamentos bons. E do que depende a gente mudar isso? Nós mesmos. A gente está olhando o problema, né? A solução. Qual é a solução para esse problema? Está em nós mesmos, não é? Então, mas qual que é a solução? Confiar mais, ter mais fé. Mas às vezes a gente dá uma rateada, a gente esmorece, a gente tem desconfiança, não é? A solução para isso é treinar. É treinar. O que a gente quer é que a gente exista na nossa cabeça um monte de botão, né? O botão da incredulidade, você liga o botão, você vira crédulo. Não existe isso. O que a gente precisa fazer é treinar. Como assim treinar? Então, vamos falar da incredulidade. Eu não acredito nas coisas. E quando eu me pegar não acreditando, eu vou fazer um exercício de acreditar. Então, olha aqui, como é difícil tecer o manto da confiança nos valores alheios. Tudo isso a gente passa por todas essas coisas, não é? Então, os valores alheios. Aquilo que é alheio a quê? A mim ou ao outro? A nós, alheio a nós. Então, do outro. Aí a gente vai precisar trabalhar o quê? O que for do outro, eu tenho... É do outro. 0. Então, mas o que ele está falando aqui é confiança nos valores dos outros. Confiança nos valores dos outros. De mim mesmo, eu não tenho confiar na pessoa. Eu entendi assim, confiar... É nesse raciocínio que no outro eu não tenho nada, né? Mas o que eu posso fazer? Qual é o exercício? Confiar em mim, nos meus valores, trazendo o meu melhor para que eu possa, dessa forma, ter bons olhos com um dos outros. Então, mas aqui, nós estamos... Quando fala confiar incondicionalmente, não significa você acreditar em tudo que todo mundo diz. Não é isso. Tá? Está falando assim, tem que ter, eu não vou julgar o valor do outro. Entendeu? Porque eu tenho os meus valores. Porque a hora que eu começo a julgar o valor do outro, eu deixo de servir incondicionalmente. A gente tem que ouvir só, né? Se dizia antes, né? Ter bom senso quando ouvir as coisas, né? Passar pelo crivo da nossa credulidade. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Ninguém consegue fazer isso, tá bom? Por quê? Porque nós somos assim, a gente está julgando todo mundo a todo momento e condenando as pessoas, né? Então, é por isso que nos nossos trabalhos a gente evita de falar quem é o assistido, que nós estamos assistindo. Por quê? Justamente porque a gente ainda não é capaz de fazer uma doação pura de julgamentos. Simplesmente de amor por ele ser um espírito, um filho de Deus. Então, a hora que a gente fala assim, nós vamos falar assistir do número X. Certo. Você não sabe quem é, você doa tudo que você está lá para doar. Então, você doa tudo que você tem de melhor. Mal sabe você que aquele X é o seu desafeto, mas você está doando positivamente porque você não sabe quem é. Mas isso não é saber das pessoas e não fazer julgamento de valor é a coisa mais difícil que tem, porque nós fomos acostumados a isso. A gente julga todo mundo, não é verdade? Esse é o grande trabalho que nós temos. Sim. Pelo doutor espanhol no sábado, o que nos passou é o quê? Não era só naquele dia. E sim, não julgar, não condenar,
é olhar e ter esses bons olhos. E a gente, no meu ver, só vou conseguir desenvolver esses bons olhos se eu trouxer esses valores comigo, me fortalecer para que eu possa ter isso pelo outro. Mas é uma coisa um pouco difícil da gente compreender. Também acho. A Por gente quê? julga a gente mesmo? Oi? A gente julga? A gente é julgado pela gente mesmo? A gente se julga? Claro que se A julga. gente pode se Se julgar. julga, né? Toda Se vez que julga, você né? comete um erro, você não fica triste? Sim, Não julga. é um julgamento, tá certo. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque senão parece que a gente vai virar um alienado, né? Qualquer um faz o que quiser, mas está tudo bem. Na realidade, quando a gente está falando de julgar aqui, é julgar as pessoas. O que a gente precisa julgar são os atos, entendeu? Não da pessoa, mas o acontecimento. Por exemplo, você vê uma pessoa matando, aí você condena aquela pessoa. Julga o ato. Eu devo ou não devo matar? Não, perante os meus valores eu não devo matar. Você viu como foi impessoal? Eu não estou falando da pessoa, estou falando do ato. Do ato. Entenderam a diferença? Essa é a forma que você faz. Essa é a forma que eu faço. Não, que eu procuro fazer. Não, porque assim, para que a gente... né, tá. Eu procuro fazer dessa forma. E várias vezes eu me pego julgando a pessoa, né? Então, não Foi é o que uma nós coisa... falamos ontem, né, Sérgio? Foi da aula de ontem. Sim. Gostar da pessoa, não o ato. Né? A gente tem que aprender isso. Desculpa, eu não entendi. Separar de Desculpa, eu não entendi. ontem que a gente estava... Está Pode falar. cortando meu microfone? Não, pode falar. De ontem a gente estava falando disso, de separar a pessoa do ato que ela comete. Não Isso, estávamos falando disso? Então, isso. é mais ou menos isso agora, hoje, outra vez. Isso. Só que aí a gente olha para o ato e ama a pessoa. Isso mesmo. Separa. Tá bom, Eu então até é isso. falei. Às vezes tem pessoas queridas da gente que cometem coisas que a gente não gosta, mas a gente continua amando a pessoa. É aquilo que ela compreende que é o certo, né? Mas É o ato. o que a Leda falou é que é o seguinte: a pessoa é uma pessoa que a gente ama. E a gente, embora esteja fazendo errado, a gente continua amando a pessoa. Sim. Só que uma pessoa que é um estranho para nós faz o mesmo ato e a gente condena a pessoa. E aí, onde que a gente vai? Separa a pessoa, vibra pela pessoa e reflete no ato. Só para melhorar um pouco o contexto, a gente falou isso quando no texto estava falando sobre Jesus via a sociedade como uma família grande de irmãos que tem Deus como pai. Então, eu amo meu irmão mesmo que ele faça alguma coisa errada. Mas aquele que também é meu irmão, por não ser irmão biológico, ele faz a coisa errada e eu condeno ele. Entendeu? Entendi. Algo mais? Mais abaixo anotei. Em nossos meios doutrinários, existem campeões da caridade ao próximo e devotos admiráveis pelo bem da divulgação de nossos princípios. Muitos deles ainda não aprenderam o que fazer pelo seu próprio bem. Cresceram em responsabilidades para fora, sem dilatar seu campo pessoal de alegria e equilíbrio absorvidos em pesados compromissos espíritas. São incapazes de externar simpatia e cordialidade sinceras. Enredaram-se nas teias ilusórias da importância pessoal. Então, é que quando a pessoa, ele é o personalismo, né? No caso, é isso, Sérgio, é isso, Valéria. Então, assim, imagina as pessoas, vamos lá, a gente trabalhando, tem pessoas que muitas vezes a gente vai aprendendo, né? Que nem aqui a gente está fazendo essa troca, né? Tem pessoas que, conforme vão aprendendo, vão tendo esse conhecimento, não é autoconhecimento, é conhecimento. Como que ela passa? Antigamente era aquela que sentava, conversava, jogava, contava piada, abraçava todo mundo. Conforme vai crescendo, traz uma certa evolução na cabeça, mas não no coração, ela se fecha. Ela se sente superior aos outros. É assim que eu vejo.
Você entendeu? Porque ela começa nessa empáfia. E em nenhum momento, quando a gente começa a caminhar, mas traz esse autoconhecimento pra gente, a gente vai buscando sempre aquele sentimento cada vez mais leve, mais libertador. É assim que eu vejo, entendeu? Como que a Valéria, pessoa que você falou, Valéria, se fecha? Não convive mais com as pessoas que ela convivia antes? Isso que você quer dizer? Muitas vezes ela continua pode. Acha convivendo. sem graça? Acha bobagem tudo que estão falando, que ela brincava antigamente, ria, conversava, é isso? Às vezes ela pode até conviver, tá? Mas sempre naquele superior, O ar que é superior, sim. Ah, você tá. entendeu? É. Que nem assim, né? Eu sou uma dirigente. Eu não sou dirigente, a gente só. Eu sou uma presidente do centro. Eu estou presidente do centro, tem um monte de coisa para fazer. Vamos lá, vamos para a Virgínia. Ela é Eu, a síndica do eu condomínio. sou síndica, não, eu estou síndica. Você está Porque na hora síndica. que eu quiser, não sou Entendi. mais, entendeu? Então, esse ar de Entendeu? superioridade, né? Esse ar de Então, assim, eu estou superioridade que as síndica. pessoas Vamos lá, estou pregam. síndica. Então, o prédio é meu, eu A mando de. prepotência, né? É isso aí. E Isso quando a aí. gente Vá, traz. Oi. depois eu quero voltar um parágrafo para entender o amor. Ah, tá. Então vamos. Dá Dá tempo. tempo? Dá? Dá tempo. Rendamos graças por abandonar o mal e estender as mãos ao bem alheio. Entretanto, o amor é uma lei soberana que estipula igualmente o crescimento de quem o espalha. Nesse tempo de maioridade das ideias espíritas no mundo, examinemos com proveito seu verdadeiro conceito. Restringi-lo a obras de benemerência comunitária será procrastinar o serviço essencial da educação espiritual da Terra. Confundimos com facilidade o amor com produtividade doutrinária e amor com solidariedade social. Com Nossa, procrastinar é adiar, delongar, postergar o serviço essencial da educação espiritual. Eu Então, não esse consegui serviço entender. essencial da educação espiritual da Terra. Muitas vezes a gente sai, vai trabalhar o amor. O amor de quem? O amor para nós, trabalhando no nosso individual, no nosso autoconhecimento. Ou quando a gente está dentro dessa área espírita, a gente vai lá, abraça tudo que tem ao nosso redor e a gente esquece da gente. Eu acho que acaba sendo isso, né? Esquece de si. Você faz muito dentro da casa espírita, faz o social, faz aqui, faz ali, mas você deixa de amar a si próprio. Eu vejo pessoas que estudam, leem, e a cabeça fica cheia de teoria, cheia de filosofia, mas não consegue absorver isso no coração. Eu era assim, tá? Eu era assim. Hoje em dia, eu procuro ver como que aquilo lá me afeta no meu lado espiritual. E não é sempre que eu consigo fazer isso, porque tirar essa mania de ser racional é a coisa mais difícil que tem. Então, as pessoas, se eu falar com as pessoas, elas recitam trechos do Evangelho, fala o capítulo, versículo, mas aí pergunto o que significa isso em termos de sentimento, não sabe dizer. E aí, onde que vem a complementação? A Maria Rita pediu para a gente ler a complementação que a Virgínia trouxe. Em relação a isso, são essas pessoas, você entendeu? Elas são intocáveis. A gente não toca. Não toca nem o coração. Tem um livro que eu não me lembro qual é o nome, que ele falava assim, começava a palestra antes estava lá, aí entrava a presidente do centro. A presidente do centro vinha de salto, toda maquiada, cheio das correntes, toda linda e maravilhosa, chegava 30 minutos atrasada, mas sentava lá, né? E aí eles falavam assim, o que Jesus falou? Não era da humildade? A pessoa estava indo aonde? Os espíritos
estavam ajudando o palestrante, mas estavam vendo a presidente. E ela falou assim, cadê a humildade? E eles ficam lá insuflando, insuflando, insuflando para a pessoa e não acontece. Esse é o tipo de coisa que acontece. Às vezes você está num patamar e você acha que você vai ser melhor. E você não é. As teias ilusórias na importância pessoal, né? É isso aí. Cai aí. É a vaidade, né? Aí, eu não posso nem ser maledicente, mas eu frequentei um centro que era exatamente isso. A presidente chegava no salto toda maquiada, era assim, só não chegava atrasada. Não vou dar nome aos bois, mas era assim mesmo. Ela vinha toda produzida, maquiada de sapato de salto, sei lá quanto, e era desse jeitinho mesmo. E aí, assim, o nosso exemplo é Jesus, né? Fale. A gente está fazendo maledicência. A gente está fazendo exatamente o que a gente acabou de falar que não era para fazer, né? Para fazer, né? Mas eu não falei quem era. Eu estou comentando um fato. Precisa. E aí Jesus falava assim, não pequeis por atos, palavras e pensamentos. Nós estamos longe, não adianta, galera. Já fiquei. Porque o que, na realidade, Quando gente... veio a pessoa na cabeça, já pequei. Por que eu estou falando isso? É para demonstrar que ninguém aqui teve a intenção de fazer maledicência nem de falar do outro. Mas a gente faz. A gente faz o tempo inteiro. Os nossos exemplos são assim, né? Então, a gente critica, né? Tá bom. Isso, Por que a pessoa está fazendo aquilo? Porque ela ainda não amadureceu. Vai exemplificar? Como é que a gente vai exemplificar sem comentar? É difícil. Da seguinte forma. A gente vai Da seguinte forma. Quando a gente assumir uma presidência de uma casa, a gente tem que manter a simplicidade. Manter a simplicidade. Não precisa falar do outro. Não precisa falar o que o outro faz errado. Fala o que vai fazer certo. Trabalha no lado positivo. A gente precisa treinar isso. A gente sempre trabalha. Você viu aquilo? Olha como que era. Né? É muito conhecimento aqui, ó. Aqui e pouco sentir. Eu acho que é no livro Jesus no seu dia a dia que fala exatamente isso que vocês falaram. Para que a pessoa tem que se vestir com tanta vaidade se Jesus se vestia apenas com a própria luz? Solange. Diga. E Sérgio e todo mundo. O que é o serviço essencial da educação espiritual da Terra? É a evangelização. Se nós restringirmos o amor a obras de benemerência comunitária, nós estaremos postergando o serviço essencial da educação espiritual da Terra. Tem no parágrafo anterior, Leda. Tem uma frase que costumam falar assim: aqui nós não damos muleta, nós damos enxada. Entendi. Basicamente é isso. Não significa que a gente não deve fazer obra benemerente. Mas o objetivo... Por exemplo, no Pingo de Luz, a gente começou fazendo assistência espiritual, tratando das pessoas com radiações. Por que a gente fez isso? Porque o que a gente podia fazer naquele momento, a gente não estava estruturado para fazer o verdadeiro objetivo do Pingo de Luz, que é acolher a pessoa, orientar a pessoa, para que ela... Porque ninguém cura ninguém. As pessoas se autocuram. Então, o que a gente precisa dar é o ensinamento para que elas possam se curar. Esse que é a verdadeira assistência. É o instrumento. Porque legal. Senão a gente fica dando o tempo inteiro de muleta para as pessoas. A gente está dando enxada. Agora a gente está... A gente ajuda a pessoa a caminhar, né, nos passes, nas radiações, mas o tratamento realmente o acolhimento de amor. Por quê? Porque você começa a se conhecer. Você começando a se conhecer, você começa a descobrir o porquê que está acontecendo aquilo na sua vida. Se é um problema físico, se é um problema emocional, se é um problema espiritual. Você começa a se abrir. E aquilo que a gente fala, o que é o passe? O que é as radiações? É um analgésico.
Não é aquilo que todo mundo é um analgésico. A gente vai lá, vai fazer uma quebra, e a gente não. Eles vão lá, vão fazer uma quebra. Nós somos as baterias que alimentam os instrumentos do plano espiritual, né? Então, assim, e muitos vêm naquela crença, naquela fé que estando vão conseguir a cura. Conseguem. A cura de si próprio, que é a principal, que é a cura do espírito. Começa a alimentar esse espírito, né? E aí a cura vem para o físico. Nós paramos em intenções legítimas de auxílio e caridade, nem sempre são